Olá, sejam bem-vindos a mais um Prova Final. Meu nome é Bruno Giancoli. Esse programa é uma parceria com a rede LFG de Ensino e a TV Justiça. Na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre direito do consumidor. O nosso programa ele é dividido em 3 blocos. Na primeira parte, nós vamos discutir um tema específico do direito do consumidor, que no caso de hoje são as práticas comerciais e também a proteção contratual. Logo em seguida, nós vamos tirar algumas dúvidas que as pessoas possam eventualmente ter em relação a esse tema. E, finalmente, nós vamos terminar como último bloco discutindo questões que eventualmente podem ser cobradas no exame da OAB, no X da questão. Esse é o Prova Final de hoje. Um dos aspectos mais importantes da proteção do direito do consumidor diz respeito às práticas comerciais e também à proteção contratual. O CDC é uma norma principiológica. Eu não posso falar propriamente que é um código de defesa. Muito pelo contrário, é uma lei geral que disciplina 4 diferentes tutelas sobre o direito do consumo, sobre o direito do consumidor. Muito bem, mas o que são essas tutelas? A tutela material estabelece o que é a relação jurídica de consumo. A tutela administrativa, que estabelece algumas sanções específicas dos órgãos reguladores. E ao lado dessas 2 tutelas, temos ainda a tutela penal e a tutela processual. Mas é dentro da tutela material que nós temos as regras mais importantes de proteção. Nela se destaca a proteção contratual e o controle das práticas comerciais. Quando se fala, portanto, em consumir, é impossível imaginar um consumidor que não esteja contratando. E é impossível também imaginar um consumidor que não foi alvo de uma prática comercial. Mas quando se fala, quando se usa a expressão prática comercial, ela não revela a sua verdadeira dimensão. Quando nós usamos essa expressão, quando o CDC optou por assim colocar no texto da lei prática comercial, ele verdadeiramente quis mencionar a ideia do marketing. O marketing como um conjunto de ações, o marketing como um conjunto de atos necessários à ativação do mercado. É verdade, nós consumimos por estímulo. Se não existisse estímulo, jamais consumiríamos o que nós, na nossa sociedade, fazemos, como celulares, carros, roupas. O nosso consumo ele seria reduzido meramente a um consumo de subsistência, um consumo quase biológico. Mas o homem, quando vive em sociedade, passa a ter desejos e intenções relacionados aos mais variados bens, aos mais variados produtos e serviços. Esta fragilidade, esta vulnerabilidade do consumidor exige, portanto, uma tutela específica dessas práticas comerciais, assim como dos contratos que são alvo, que são consequência dessas atuações. Muito bem, na ideia das práticas comerciais, existem 2 elementos que se destacam, a oferta e a publicidade, ambas disciplinadas pelo CDC. A oferta no CDC, ela não se confunde com a oferta clássica do direito civil. A oferta lá no direito civil é um ato pré-contratual, natureza formal, natureza rígida. Quando nós estamos falando da oferta na relação de consumo, ela é muito mais ampla. O CDC ele é muito claro e assim estabelece: qualquer informação suficientemente precisa vincula o fornecedor. Nas relações de consumo nós não temos uma oferta tradicional, ninguém assina papel. Muitas vezes uma imagem é suficiente para que o consumidor tenha a intenção, tenha o desejo de consumir. E isso tem força vinculante. E é justamente esse conteúdo, são esses dados, são essas informações que vão vincular o fornecedor, e é isso que ele é obrigado a cumprir. Caso o fornecedor não cumpra essas informações, ou no momento preciso do cumprimento do contrato, elas estejam distorcidas, o CDC protege a parte vulnerável. O CDC protege justamente o consumidor. Mas dentro da oferta, um elemento se destaca: a publicidade. A publicidade nada mais é do que um mecanismo para tornar público
qualidades e características de um produto ou de um serviço. O CDC, ele regula a publicidade porque é justamente em razão dela que o consumidor procura o fornecedor para consumir. Se não existisse o mercado publicitário, certamente 90% do que nós consumimos hoje não seria consumido. Celulares com câmera, carros, roupas, toda essa parafernália de coisas da sociedade moderna só tem razão de ser em razão do conteúdo das mensagens publicitárias. Ela é a responsável por essas vendas. Ela é responsável, inclusive, pela catalisação dessas vendas. Uma má publicidade automaticamente reflete na projeção de consumo, na projeção de vendas do próprio fornecedor. E aí que está o ponto importante. Como a publicidade é, sem dúvida nenhuma, o elemento determinante para que as vendas ocorram, muitas vezes os fornecedores abusam desse poder de tornar estas características e essas qualidades públicas. E é por isso que o CDC, ele veda ou proíbe algumas práticas publicitárias. Agora tomem cuidado com um pequeno detalhe, é um detalhe que muitas vezes as pessoas se confundem. Existe uma diferença gritante entre práticas publicitárias proibidas e práticas publicitárias que são controladas. Um exemplo grande é a publicidade relacionada a tabaco, ao fumo em geral. Da mesma forma que a publicidade para bebidas alcoólicas, a publicidade para criança, nós temos algumas regras específicas para este material publicitário. São proibidas? Não, são controladas. Mas ao lado desta publicidade controlada, nós temos sim algumas práticas que o CDC condena. São duas práticas condenadas pelo CDC. A publicidade enganosa e a chamada publicidade abusiva. Ambas disciplinadas no texto. Muito bem, mas aí vem a dúvida, qual é a diferença entre uma publicidade enganosa e uma publicidade abusiva? É muito simples. Publicidade enganosa é aquela que permite o engano, é aquela que permite o erro. A publicidade enganosa, portanto, leva o consumidor a comprar, a adquirir um produto, a adquirir um serviço que não apresenta ou que não possui as características que foram veiculadas. Publicidade enganosa, portanto, é uma publicidade falsa, absolutamente falsa. Tem características daqueles produtos? Não. Tem as características do serviço? Também não. Há, portanto, uma clara distinção entre o que foi veiculado no material publicitário e o que de fato existe em relação ao produto, em relação ao serviço. Muito próximo desse conceito, nós temos a chamada publicidade abusiva. O abuso, portanto, é a mesma coisa que o engano? Para o CDC, não. O que vocês devem lembrar? Que o CDC, ele possui uma política nacional das relações de consumo. Mas o que significa isso? É muito simples. A política nacional, ela estabelece algumas regras, algumas diretrizes. É como se o legislador dissesse que o CDC tem uma finalidade. Todas as vezes que nós temos uma publicidade que viola esta finalidade, que viola a política nacional, temos, portanto, a chamada publicidade enganosa. Qual que é o grande detalhe? O CDC, ele não define a publicidade abusiva. O CDC, ele define sim a publicidade enganosa. A abusiva fica um pouco no ar. O que o CDC limita-se a fazer é o seguinte, ele fala, olha, existem alguns exemplos de publicidade abusiva que eu trouxe para vocês. Entre estes exemplos da publicidade abusiva que estão no texto do CDC, nós podemos citar a publicidade relacionada à criança, que explora a deficiência de julgamento da criança. Temos também a chamada